Abra sua Bíblia. Gênesis. Eu estava com o versículo aqui, meus irmãos, eu vou procurar aqui, facinho de achar. Capítulo 14. E o versículo 18. Está sendo projetado ali, fica fácil para os irmãos acompanhar na sua, na nossa Bíblia. Pode ser uma versão um pouco diferente, então ali dá para nós acompanhar na mesma versão. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Só até aí. Eu quero destacar com os irmãos, uma palavra, não vai ser uma palavra longa, mas eu quero mostrar para os irmãos o impacto do dízimo, o impacto do seu dízimo, quando você entrega de forma correta, quando você entrega o dízimo de forma certa. Aqui eu quero começar com Abraão. Abraão, ele é referência na Bíblia para todos nós, porque ele foi o pai da fé. Sendo o pai da fé, então nós nos espelhamos muito a ele, porque hoje nós caminhamos pela fé, não pela lógica, mas pela fé. A igreja de Jesus, ela caminha pela fé, não pela lógica. O mundo faz tudo pela lógica, eles precisam ver primeiro, para depois eles acreditar. E aqui na Bíblia, Deus fala da seguinte maneira, que é impossível agradar a Deus sem fé. É necessário que nós tenhamos fé, crer nele, crer que ele é abençoador de todos. Então nós precisamos acreditar, mesmo ainda não tendo uma coisa concreta ou algo visível, mas nós precisamos crer mesmo sem ver. E a Bíblia, ela é cheia de promessa para nós, então precisamos crer nas promessas de Deus, mesmo não vendo elas, mesmo você nem sentindo ela perto, mas você deve crer. Crer, porque é a palavra de Deus e Deus prometeu. Abraão tinha essa qualidade, quando Deus prometia para ele, ele acreditava, mesmo que as promessas estavam muito longe, mesmo que ao seu redor não tinha nada visível e nem perto de acontecer as promessas sobre a sua vida, mas ele cria, mas ele acreditava, de tal ponto que ele foi chamado o pai da fé. Então, observando aqui essa história bíblica antes da lei, meus irmãos, ele vindo de uma vitória, ele ofereceu resgate, para um povo que estava sendo levado escravo, inclusive ali um parentesco dele também estava sendo levado, e ele ofereceu ajuda, foi em contra a esses inimigos que estavam levando o seu povo como escravo e também outras pessoas, e ele conseguiu, pela graça de Deus, resgatar aquelas pessoas que estavam sendo levadas escravo, e ele conseguiu pegar todos os bens daqueles inimigos, e ele voltando para casa, veio ao encontro dele. Meus irmãos, a Bíblia não fala nem o começo e nem o fim do sacerdote Melquisedeque. Ele apareceu na história, do nada, na história bíblica. E de repente ele encontra com Abraão. Dá a entender que Abraão já conhecia ele, já entendia que ele era servo do Deus Altíssimo. E ali, meus irmãos, naquele encontro, Deus toca no coração de Abraão a entregar todos os dízimos daquela vitória, daquela conquista
que Deus tinha dado a ele. E de lá para cá, a Bíblia vem mostrando que os homens que serviam a ele, os homens que dedicavam a ele, entregavam também os seus dízimos. Eu quero mostrar para os irmãos o impacto, né, do dízimo no Velho Testamento. Chegou uma época, meus irmãos, na época da lei, que teve 12 tribos. Uma das tribos, ela não recebeu herança. As 12, né, as outras, né, recebeu herança, mas uma delas, né, as 12 tribos, uma delas não recebeu herança. Essa era a tribo de Levi. Essa turma, essa tribo, eles não recebeu herança de terra. Ele não recebeu. E ficou a cargo de ser sustentado essa geração através dos dízimos. Os dízimos que levava ao templo, ali o sacerdote repartia por igualdade para aquela tribo, para que ela viesse a sobreviver ao longo dos anos. Aquela tribo deveria ficar por inteira, né, o tempo inteiro por conta da obra, para cuidar do tabernáculo, para zelar do tabernáculo, e o salário deles seria através dos dízimos. Então, meus irmãos, quando o povo de Deus do passado fechava o coração e parava de entregar o dízimo, ou quando faltava fé no coração deles, e eles pararam de dizimar, meus irmãos, quem padecia era essa tribo. Quem padecia era essa tribo. E também o sacerdote, as suas famílias também passavam necessidade, de tal ponto que eles tinham que abandonar o ministério a qual Deus escalou eles para eles viverem, né, tomar conta do tabernáculo, da obra de Deus. Eles tinham que abandonar e caçar um serviço como diarista para sobreviver e manter a sua família. Então o dízimo trazia um impacto para que essa tribo ficasse ou vivesse com dignidade, para que vivesse com dignidade, e que a obra de Deus pudesse ser bem cuidada e zelada o tempo todo. Ali no templo deveria ter sacrifício tanto de manhã e tanto à noite. E isso, meus irmãos, era através dos dízimos, era através das ofertas que eles mantinham os holocaustos funcionando diariamente, de tal ponto que o fogo do altar jamais poderia ser apagado. Deveria ele estar aceso amanhã, à tarde. E assim tinha brasa sobre o altar o tempo todo. Por quê? Porque ali era obrigatório, era lei, que o altar de Deus não poderia ficar sem fogo nele. E ali o sacerdote deveria de toda forma caçar o sacrifício ou comprar sacrifício. Eles deveriam fazer cedo e à tarde. Então o dízimo causava um impacto muito grande na igreja, no tabernáculo, e de tal forma que todas as nações se admiravam da forma que o templo, a casa do Senhor ali era bem cuidada, era bem zelada, e aquela tribo que estava sobre, né, o dever de cuidar da igreja, eles eram bem cuidados, eles eram bem zelados, porque o povo entregava o dízimo e causava um impacto, uma admiração muito grande. Tanto a nação achava bonito e bem organizado o templo, também outras nações se admiravam por ver o zelo da igreja do tabernáculo. E assim, com o passar do tempo, meus irmãos, veio a igreja de Jesus. Quando a igreja de Jesus começou, ela não teve espaço com a igreja, né, dos judeus, porque os judeus recusaram Jesus. Os judeus não aceitaram a mensagem da cruz, de tal ponto que a igreja de Jesus, ela não ocupou espaço ali do templo. Ela foi feita, né, do zero, começando do zero. E como essa igreja, ela começou a crescer e chegar ao ponto que ela é hoje, foi através dos dízimos e das ofertas dos crentes que entregava e quem vem entregando ao longo do tempo. A igreja de Jesus começou com os 12 discípulos. E ali, meus irmãos, aonde Jesus ia com aqueles 12, tinha despesa. Eles tinham que almoçar, eles tinham que jantar, eles tinham que vestir, e aqueles 12 era mantido
por Jesus Cristo, por Jesus. Como Jesus tinha dinheiro? Jesus não tinha dinheiro. As pessoas que começaram a contribuir no ministério de Jesus, né, aquelas mulheres que foram libertas por Jesus, elas começaram a manter o ministério de Jesus. Diz a palavra de Deus que ela sustentava Jesus, ela sustentava o ministério de Jesus, de tal ponto que de lá para cá, a igreja de Jesus foi crescendo, ela foi multiplicando, de tal ponto que alguns lugares começaram em rancho, começaram de pau a pique, nem banco tinha, não tinha nada, começaram do zero. Hoje não, hoje você vê igrejas grandes, igrejas belas, igreja bem cuidada, bem zelada como a nossa. A nossa igreja não é aquela igreja enorme, né, de metro quadrado, mas é uma igreja bem cuidada, é uma igreja bem zelada. Como? Uma igreja que começou do zero, hoje chegar aonde chegou, está nos melhores setores, está nos melhores lugares, e ela vem expandindo cada dia mais. Aonde essa igreja consegue arranjar tanto poder aquisitivo para que ela constrói impérios como hoje está sendo? Através do seu dízimo. Então, quanto mais você é fiel, mais a igreja ela é impactada no crescimento. Então, meus irmãos, o dinheiro ele potencializa aquilo que nós somos. Você sabia disso? Que o dinheiro ele potencializa aquilo que nós somos. A igreja é o quê? A igreja é o corpo de Cristo na terra. A igreja ela foi chamada para pregar o evangelho, ela foi chamada para preparar as pessoas para ir para o céu. A igreja, podemos dizer que é um lugar de reforma, para ajudar as pessoas a sair do pecado, a sair das trevas e ter uma vida completamente transformada. Então a igreja, meus irmãos, quanto mais ela tiver condições, né, financeiras, mais ela conseguirá impactar outras vidas. Mais ela vai conseguir impactar outras vidas. Por exemplo, no caso agora da nossa igreja, o Ronivon está mexendo com a mídia. Mas a nossa igreja só consegue ter isso hoje porque ele tem um maquinário. Porque ele tem as coisas, ele tem a câmera, ele sabe, então aí ele está usando coisas dele. Se ele não tivesse, a igreja não tinha condições de fazer isso. A igreja não tinha condições de fazer isso, né? Então, por exemplo, se caso Deus chama ele para ir lá para a África, com certeza ele vai levar o maquinário dele, né? Se Deus chama ele lá e fala assim, não, ele vai ser missionário lá em Moçambique. De repente, ele, né, vai fazer a matula dele, aquilo que ele dá para levar, ele vai levar. Com certeza ele vai levar os maquinários, tudo. E aí a igreja, a mídia, volta para estaca zero de novo. Então é só para os irmãos terem uma noção. O dinheiro, ele potencializa aquilo que nós somos. Se você quer conhecer realmente uma pessoa como ele é, dá poder para ele. Sabia disso? Quando a pessoa não tem nada, e ele vive muitas vezes dependendo de salário, ou de outra pessoa, aí ele aparenta muitas vezes uma certa humildade que não tem. Aí ele tolera, ele aguenta bucha, ele aguenta desaforo, ele aguenta afronta. Por quê? Porque ele precisa da outra pessoa. Mas quando você coloca poder na mão dessa pessoa, quando você coloca poder na mão das pessoas, dinheiro na mão das pessoas, aí ele vai revelar o que ele é. Se uma pessoa boa e ele enriquece, meus irmãos, ele vai continuar sendo bom. Ele vai continuar sendo generoso, ele vai continuar sendo dizimista, ele vai continuar sendo uma pessoa que vai ajudar o reino de Deus a crescer. Mas se você colocar poder na mão de uma pessoa avarenta, de uma pessoa mesquinha, de uma pessoa má, de uma pessoa que não é dizimista, ele vai revelar o que ele é. Ele vai revelar na realidade o caráter que muitas vezes está oculto dentro dele. Então, quer conhecer uma pessoa? Dá poder para ele. Então, o dízimo na igreja, ela potencializa a obra da igreja. A igreja, quanto mais a igreja tiver, mais ela tem condições de expandir o trabalho do evangelho. Quanto mais ela tem, mais ela pode fazer. Ela pode fazer com mais força.
ela pode fazer com mais, com mais poder, com mais autoridade. Aonde muitos pastores, que muitas vezes não tem instrução, muitas vezes ele não foi treinado, ele quer dirigir uma igreja, ele pensa que dirigir a igreja é uma coisa fácil, simples. Meus irmãos, dirigir a igreja não é só chegar aqui em cima do púlpito e pregar. Não é bem assim não. Ele tem que saber se organizar para que uma igreja ela mantenha de pé. Ela mantém de pé. Todo povo, se você abrir um salãozinho, colocar uma placa, igreja evangélica, aquela igreja, no fim do mês, ela vai ter uma despesa. Ela vai ter uma despesa, ela vai ter água, ela vai ter energia, ela vai ter material de limpeza, ela vai ter alguns gastos ali naquela igreja. E mesmo que ele começou do zero, ele e a família dele, ele abriu um salãozinho, no fim do mês, ele tem que pagar aluguel, ele tem que pagar água, ele tem que pagar energia, ele tem que comprar material de limpeza. E quando a igreja vai crescendo, o pastor ele vai ter que colocar uma pessoa para zelar da igreja, um zelador da igreja. Aí vem o aluguel, vem a água, a luz e o zelador da igreja. Então, quanto mais a igreja cresce, mais despesa ela tem. Mais despesa ela tem. Então, para chegar a um poste a qual a nossa igreja está, meus irmãos, no mínimo, eu tenho que ter R$1.000 por mês. Entrando ou não entrando, eu tenho que se virar. Eu tenho que ter R$1.000 no mês para manter só as despesas da igreja. Só as despesas da igreja. Então, o dinheiro potencializa a obra do Senhor Jesus na terra. Quanto mais a igreja tiver em caixa, mais ela pode expandir o trabalho missionário dela. Então, um exemplo nosso aqui. Quanto mais entrar, nós temos projetos grandes. Qual é o nosso projeto aqui? O nosso projeto é ter um estacionamento. Nossa igreja merece um estacionamento. Muitas vezes, na hora de culto, tem que sair, irmão, que da hora do culto, tirar o seu carro do lugar, porque muitas vezes um caminhoneiro ou um ônibus está passando ali e o seu carro está impedindo. Então a nossa igreja merece um estacionamento. Ela precisa de um estacionamento. E como nós vamos conseguir um estacionamento? Vai cair do céu? Alguém vai chegar, vai doar para nós uma casa dessas ao lado? Não vai. Não vai. A igreja precisa de dinheiro para comprar e fazer um estacionamento. E depois nós queremos uma área coberta. Para quê? Para que as nossas crianças, terminou o culto, você liga os refletores e deixa as crianças correr para lá e para cá, sem correr o risco de ficar correndo no meio da rua da igreja. Sem ficar correndo aí na igreja, na porta da igreja. Uma vez, as crianças brincando aqui na porta da igreja, derrubou um motoqueiro na porta da igreja. A criança não machucou, mas o motoqueiro machucou. O motoqueiro machucou. Estava passando devagarzinho. O motoqueiro já vigiou, falou assim, não, eu vou passar uma bis. Vou passar bem devagar nessa igreja, porque tem menino. Meus irmãos, ele estava passando devagarzinho. Veio umas crianças correndo da nossa igreja e pá! Derrubou o motoqueiro, saiu passando por cima. O motoqueiro machucou, mas a criança não teve nem um ranhão. Nem um ranhão. Então a igreja precisa de uma área coberta. A nossa igreja precisa de uma área coberta. A nossa igreja precisa o quê? Nós precisávamos de uma equipe musical melhor. Para que isso? Para isso nós precisávamos de quê? Pagar um músico para vir dar aula de teclado, de baixo, como muitas outras igrejas têm. Muitas outras igrejas têm, pode ser que ele tenha o tocador lá e faz isso. Nós precisamos de um tecladista, não temos. Precisávamos de um professor e não temos condições de pagar. Precisavam de ter pelo menos 2 professores dando aula aqui em outros instrumentos. Para quê? Para melhorar a música da igreja. Você já pensou se nós tivéssemos condições de dar aula vocal, musical na nossa igreja? Seria excelente. Para isso você precisa pagar um professor para vir dar aula musical, para a pessoa aprender a fazer segunda, o quarteto, tenor, melhor dizendo, e assim por em diante. Para isso você precisa pagar um professor para dar aula. Então como? A igreja, quanto mais ela tiver, mais ela pode expandir o trabalho dela. O trabalho dela. O trabalho missionário.
Meus irmãos, o meu sonho é a nossa igreja ter um dia condições financeiras de sustentar um casal, uma família da igreja no campo missionário. É o nosso dever. É o dever da igreja fazer a obra missionária. É o dever nosso. Se você abrir a Bíblia, bota aí, Marco, Mateus capítulo 28, versículo 20. Você já pensou? É nosso dever pregar o evangelho até os confins da terra. Meus irmãos, o nosso dever não é só alcançar em umas. O nosso dever é impactar o mundo pelo evangelho. Olha bem lá, o último versículo. Você vai entender bem esse versículo aqui, ó. Ensinando-os a guardar todas as coisas. Não, o versículo anterior. Vamos lá. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações. É obrigação da igreja. A obrigação da igreja não é só impactar em umas. Meus irmãos, para nós impactar em umas, olha bem, para que a nossa mídia chegue em cada lar, nós precisamos pagar, né? Precisa pagar, precisa fazer a propaganda no Facebook, ou melhor, no YouTube. Para isso, para que as nossas mídias seja passada ou lançada constantemente e todos os celulares pegar as nossas mensagens, ou aquilo que o Ronivon está fazendo, nós precisamos desembolsar e pagar. Então isso eu estou mostrando para os irmãos, que o dízimo, o seu dízimo, ele pode causar um impacto enorme na obra de Deus, você nem imagina. Pode fazer um impacto enorme na obra de Deus, e aí é obrigação nossa, ir a todos os lugares e fazer discípulos. Fazer discípulos. Então a nossa cidade, para nós impactar em umas, não tem como, se nós não tiver recurso para injetar em propagandas, injetar para que a palavra cresça, que a palavra de Deus vai em todos os cantos, em todos os lares. Existem muitas pessoas que querem congregar, mas eles querem uma igreja séria. Uma igreja séria. E para nós divulgar, para que nós sejamos conhecidos, que a nossa igreja seja notória e conhecida na cidade, para que o povo veja que nossa igreja é uma igreja séria, eles precisam conhecê-la. Como vai conhecê-la? Então precisamos divulgar. Como vamos divulgar? Você não tem o tempo todo para sair visitando, evangelizando de porta em porta. Por quê? Porque você trabalha. Você tem o seu tempo, ele é gasto já com o seu trabalho. E aí nós precisamos de impactar. Então a cidade é o seu dízimo que vai ajudar a impactar. É o seu dízimo que vai trazer um impacto para o crescimento, para que a igreja ela cresça não só na nossa cidade, mas que ela vá até os confins da terra. Para isso, nós precisamos potencializar a obra dela através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Então, quando eu paro, ou quando você para de dizimar, o que você está fazendo? Você está travando o crescimento da igreja. Você não está impactando, você não está ajudando a impactar o crescimento da igreja. Quando você para de dizimar, quando você endurece o coração, fala assim, eu não vou dar o dízimo, porque eu não vou com a cara do pastor, eu não vou com a cara da pastora, eu não vou com a cara do tocador, eu não vou com a cara dos vistos da igreja, eu não vou com a cara do sonoplasta da igreja. Então quando você endurece o coração, então aí, meus irmãos, aí você está travando o crescimento e o avanço da igreja. Você trava o avanço da igreja. Então isso não pode. Isso jamais pode acontecer. Então eu preciso ajudar mais a obra de Deus ser impactada. Então quanto mais você entrega os seus dízimos, mais a obra de Deus ela é impactada. E como ela vai ser impactada? Se você for impactado, se as suas finanças forem impactadas, se você tiver a bênção de Deus na sua vida, aí sim você vai ganhar mais, você vai fazer mais, e aí quanto mais você tem, quanto mais você ganha, quanto mais você faz, mais você tem condições de ajudar a obra de Deus. Então aí também tem outro lado da moeda.
o seu dízimo, ela pode impactar a obra de Deus, o avanço dela, mas também Deus tem promessa para você e você é sabedor disso. Então vamos lá, Malaquias, põe lá, Malaquias capítulo 3 e o versículo 8. Versículo 8 a seguir. Vixe, as horas já foi tudo. Malaquias capítulo 3, o versículo 8. Observa ali. Observa ali o que está sendo colocado ali. Um versículo anterior, o 7. Isto. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos, e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que devemos nós tornar? Versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Olha bem, quando a pessoa não entrega o dízimo, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais sim toda esta nação. Então o dízimo não é obrigação só dos crentes da igreja. O dízimo, ele é obrigação para todas as pessoas que têm Deus como seu Senhor. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Meus irmãos, observando essa passagem aqui, o dízimo ele não pode ser administrado por mim. Eu devo levar ele aonde? Entregar na casa do tesouro. Entregar para a tesoureira da igreja. Então o dízimo ele não pode ser administrado por mim. O meu dízimo esse mês, eu vou fazer o que eu quero com ele. Não, você não pode, você não tem essa autoridade. Mesmo que seu coração seja bom, mas você não tem essa autoridade. Você tem que entregar o dízimo na igreja, na casa do Senhor. Para que haja mantimento na minha casa. Olha bem, esse mantimento é o que eu estou explicando aqui. Você potencializa a obra de Deus quando você entrega o seu dízimo. Agora vamos mais para frente. Depois faz prova de mim. Depois vocês ficam me observando. Você fala, faz prova de mim. É você ficar observando se Deus vai ou não te abençoar. Ele fala assim, ó. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, a primeira bênção, e não derramar sobre vós uma bênção tal, segunda bênção, que não haja lugar suficiente para você guardar, terceira bênção, agora o versículo 11, e por causa de vós, repreenderei o devorador, outra bênção maravilhosa, ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. 12. Olha outra promessa maravilhosa. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor. Olha bem, essa palavra tem que impactar o seu coração. Essa palavra tem que impactar a sua vida, essas promessas. Olha a promessa, janelas abertas, Ele vai te dar maior abastança, Ele vai repreender o devorador, e todos vai chamar vocês de terra deleitosa. Meus irmãos, isso tem que impactar o seu coração. Isso tem que criar em você expectativa. Tem que gerar emoção, dentro de você. Essas promessas, ela tem que gerar uma expectativa, ela tem que impactar o seu coração, ela tem que gerar uma expectativa em você, ela tem que estimular a sua fé. Essa palavra, essa promessa, ela tem que estimular a sua fé. Agora, entenda bem, se você entrega o dízimo, se você é ofertante, e você não coloca essas promessas constantemente diante dos seus olhos, para que ela venha impactar o seu coração, para que ela venha estimular a sua fé,
para que ela venha gerar emoção em você. Meus irmãos, o que vai estar dentro do seu coração? O que vai estar dentro de você? O que vai alimentar você? O que vai fortalecer você dentro do seu interior? Tem que ser as promessas de Deus. Se você ler Salmo, o capítulo 1, o versículo 2, o versículo 3, meus irmãos, ali há algo tremendo da palavra de Deus. Salmo 1, o versículo 2 e o 3, ali tem algo tremendo. Então, olha bem, eu preciso colocar essas promessas diante dos meus olhos. Escreve essas promessas, meus irmãos, prega na geladeira, prega na porta do seu guarda-roupa, que fala que Deus vai abrir as comportas do céu, que vai te dar maior abastança, que vai repreender o devorador, e que todo vai chamar você de terra deleitosa. Essas promessas têm que estar diante dos seus olhos. Para quê? Para que isso criem dentro da sua alma uma emoção, uma expectativa que realmente algo de extraordinário vai acontecer na sua vida, de tal ponto que isso vai estimular a sua fé. Isso vai estimular a sua fé. Quanto mais você vê, quanto mais você fala, quanto mais você vê, quanto mais você fala, vai criar uma emoção dentro do seu coração, vai criar uma expectativa dentro do seu interior e vai estimular a sua fé, criando novas crenças dentro de você. Criando novas crenças dentro de você, porque aí você não vai andar mais pela lógica, aí você não vai caminhar mais pelo que o seu salário, promete para você. Não, você não vai caminhar mais pelo que a política diz para você, ou como o prefeito diz para você. Não, você vai começar a criar fé dentro de você. Por quê? Porque diante dos seus olhos está a palavra de vida, a palavra que muda, a palavra que transforma. Qual palavra? Janelas abertas, maior abastança. Deus vai repreender o devorador. Deus vai me abençoar de tal forma que o povo vai ver em mim as bênçãos do sobrenatural, as bênçãos sobrenatural repousando na minha vida, e todos vão me chamar: você é abençoadíssimo. Meus irmãos, para isso acontecer, a palavra de Deus tem que estar nos meus olhos, tem que estar dentro de mim, ela tem que criar emoção, ela tem que criar expectativa, ela tem que ser tão forte dentro de mim para gerar fé. E quando isso acontecer, dentro do seu interior, dentro da sua alma, vai começar a criar novas crenças, crença de um vencedor, crença de um homem e de uma mulher que vai alcançar coisas extraordinárias nessa terra, que vai alcançar coisas tremendas nessa terra. Por quê? Porque a sua vida é estimulada pela palavra que gera vida. Olha aí, vamos lá, Salmo 1, estou encerrando. Salmo 1, o versículo 2, o versículo 3. Olha o tanto que essa palavra é poderosa. Quando eu obedeço a palavra de Deus, quando eu entrego o meu dízimo e a minha oferta, ela vai impactar a obra de Deus e também ela vai me impactar. E quando eu entregar, meus irmãos, eu não vou ter peso de consciência. Eu não vou ter aquele peso de consciência. Eu não entreguei esse mês, então eu não vou ter aquele peso de consciência. Então eu posso olhar para as promessas, eu posso ler as promessas, eu posso desejar as promessas. Ela vai criar expectativa, ela vai gerar emoção de tal ponto, ela vai mudar as crenças dentro de mim, e ela vai causar esse impacto aqui. O verso 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Qual palavra nós estamos falando? Nós estamos falando das promessas
de quem entrega o dízimo. Esse dízimo vai impactar a sua vida. Você vai ler, você vai colocar diante dos seus olhos. O Senhor vai abrir as janelas do céu para mim. O Senhor vai me dar maior abastância. O Senhor vai repreender o devorador na minha vida. O Senhor vai me abençoar de tal maneira que o povo vai olhar em mim e vai ver que eu sou abençoado, que eu serei chamado de terra deleitosa, e isso vai criar novas crenças dentro de mim, vai criar uma expectativa dentro de mim, que eu sou movido pela a palavra de Deus, que eu sou movido pelo milagre de Deus, e não mais pela lógica, mas pelo sobrenatural. Verso 3, aí agora fala a promessa, pois você, olha bem, pois será, então aí vem aí, pois você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia! Olha bem, a palavra de Deus está diante dos meus olhos, a palavra de Deus está dentro do meu coração, eu medito nela de dia e de noite, eu pratico, ela está impactando a obra, e ela vai me impactar de tal maneira, que vai mudar as crenças dentro de mim, e eu vou começar a crer no sobrenatural, e tudo que eu fizer vai prosperar. Tudo que eu fizer vai prosperar, meus irmãos, de tal ponto, vai causar algo de tal forma dentro de você, se aquilo que você faz hoje, não é o suficiente para realizar os seus sonhos, Deus vai te dar uma ideia, Deus vai te dar uma estratégia, e você vai migrar do que você está fazendo para outra área que vai ser mais lucrativa para a sua vida. Pastor, mas como? Não precisa preocupar como, só acredita no sobrenatural de Deus. Deus vai fazer o como acontecer na sua vida. É simplesmente assim. Eu impacto a obra de Deus com os meus dízimos, e os meus dízimos vai impactar a minha vida, de tal ponto que as minhas crenças serão mudadas, e as coisas serão transformadas, e Deus vai criar meios para que os meus sonhos e as minhas metas sejam concretizadas, porque tudo que eu fizer vai prosperar para a glória de Deus. Amém. Ficamos de pé. Deixa essa palavra para o seu coração. Uma palavra que você nunca pode esquecer. O seu dízimo, ele impacta a obra de Deus e vai impactar você também. E o dinheiro, você tem que colocar no seu coração essa frase, que ele simplesmente potencializa aquilo que você já é. O dinheiro não é mau. Dinheiro não tem sentimento. Viu, meus irmãos? Dinheiro, ele não tem uma alma. Dinheiro não tem espírito, dinheiro não tem desejo, isso quem tem é nós. Então, se eu sou uma pessoa boa, e se eu tiver mais, então vai potencializar aquilo que eu sou. Serei o mesmo, só com mais poder, só com mais força. E da mesma maneira se você é uma pessoa boa, então mais você tiver, quanto mais você tiver, só vai potencializar aquilo que você já é. Agora, aquela pessoa que ficou, podemos dizer, rica ou milionária, e ele passou a ser mau e cruel, ele já era. Ele já era quando era pobre. Ele já era quando não tinha nada. Só ele fingia humildade. Então, dízimo na igreja, ele potencializa o crescimento do reino de Deus. Amém. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, abençoa a tua igreja. Que essa palavra venha ajudar a sua igreja a crer mais, a acreditar mais, a sonhar mais, a acreditar no sobrenatural. A igreja do Senhor precisa acreditar na tua palavra. Meu Deus, o meu desejo, que as crenças da igreja mudem, que a igreja venha acreditar no sobrenatural,
Que a igreja venha acreditar, ó Pai amado, no poder da palavra. Que a palavra muda, que a palavra transforma. Pai querido, venha abençoar a tua igreja de uma forma extraordinária. Abençoa a tua igreja de uma forma extraordinária, levando ela a crer, levando ela a acreditar, ó Pai, na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam. Que Deus abençoe. Quinta-feira estaremos aqui novamente.